Olá, alunos, tudo bem? Sejam bem-vindos novamente. Eu sou a professora Marcela, estamos aqui no nosso módulo 1, disciplina de recursos naturais. A aula passada nós falamos um pouquinho aí da questão dos impactos ambientais, da agricultura, da pecuária, a questão do desmatamento ilegal e ilegal da madeira, tá? Do processo de eutrofização, lembra? A palavra é um pouquinho complicada, mas vocês precisam treinar e gravar, ok? Hoje nós vamos falar o que? Da energia, ok? Mas aqui, prof, energia solar, então, no material físico de vocês, na apostila, tá escrito assim, energia solar, tá? Mas não é tanto isso, tá? Porque quando a gente fala energia solar, a gente já pensa aquelas placas, que foi como a professora já falou, a questão da captação de energia solar, como uma energia limpa, ok? Sustentável. Não é isso que nós vamos falar hoje, nós vamos falar a questão do quê? Da radiação solar, ok? Da luz do sol que irradia sobre a Terra. É isso que nós vamos falar hoje, tá? É um assunto um pouco complicadinho, mas vamos lá, tá? Bem, então aqui eu coloquei essa figura aqui para vocês para verem o que, ó, presta atenção. A luz do sol, radiação solar, ó, ela bate na Terra, tá? Ela bate na Terra aqui, o que que acontece? Volta o quê? A luz solar bate e ela devolve, na verdade, né? Ela é reemitida pela Terra. Então aqui nós temos um percentual, olha, para vocês perceberem. O que fica de fato aqui na Terra, olha só, é 30%, 70% ela rebate, ela é remitida, ela é refletida. Então nós temos o quê? Que fica na Terra do Sol 30%. E nós já temos toda essa vida, toda essa biodiversidade. E a vida no mundo, no planeta Terra, ela só é possível por causa dessa quantidade de radiação solar, ok? Bem, vamos lá. A superfície terrestre recebe constantemente a radiação solar e o fluxo da radiação térmica. Os dois tipos de radiação contribuem para a formação do clima. Então, o que eu quero que vocês percebam, tá? Então, por que é importante essa radiação solar? Olha só, formação do clima, tá? Mas apenas uma fração da radiação solar é o que pode ser convertida pela fotossíntese e energia potencial. Então, o que acontece? Para a vida ocorrer na Terra do jeito que nós conhecemos, é preciso, tá, que haja, tá, essa absorção dessa quantidade de radiação solar, tá? Bem, nós temos aqui o seguinte, eu coloquei a fotinha que eu falo tanto, né, da questão da cadeia alimentar, tá? Nós temos aqui a luz do sol irradiando em cima de uma floresta, então nós temos aqui, na cadeia alimentar, nós temos 3 tipos aqui, tá, de integrantes nessa cadeia alimentar. Nós temos os produtores, os consumidores e os decompositores, tá? Então nós temos aqui, ó, o sol fornece energia para a fotossíntese, tá? Aqui, ó, através da fotossíntese, a vegetação, ela cresce, né? Então, há o quê? Ela produz, ela adere o quê? O gás carbônico e solta oxigênio, tá? Então, além dessa troca do oxigênio, que é fundamental para a sobrevivência dos seres humanos e dos animais, tá? O que acontece aqui? Aí o consumidor, quem que come essa vegetação, né? Aí vem o consumidor aqui e come essa vegetaçãozinha, come a gramínea, ok? Ou os animais de pequeno porte, tanto faz. Quando esse consumidor aqui, ele vira matéria orgânica, ele falece, o que acontece? Os decompositores, eles o quê? Decompõem essa matéria-prima e ela volta de novo como nutriente para a vegetação, ok? Então aqui, além dessa troca de gás carbônico pelo oxigênio, o que acontece? Se não há essa luz solar aqui, os produtores, ou seja, produtores, a cadeia alimentar parte deles, eles não conseguem o quê? Sobreviver, se fazer, ok? Crescer, desenvolver. Então, o que acontece? Sem produtores não há cadeia alimentar. E só há produtores através do quê? Da luz que emana do sol, tá? Então, disso tudo aqui que você vai ler, lembra disso, tá ok? Não pode esquecer. A luz solar que atinge a Terra pode ser medida através... Então, aqui eu tenho também tem na sua apostila, tá? Uma foto desses dois
instrumentos, tá? Eu tenho pireliômetro ou solarímetro, que eu acho mais fácil de gravar, tá? E em condições favoráveis, corresponde a apenas 67% do total que sai, tá? Do Sol. Ou seja, foi aquilo que a gente falou. Aqui tá falando de 67, mas a gente pode considerar aí 70-30, tá? Através das nuvens, do vapor d'água. Olha só. Então, como que ela se distribui, tá? Ó, a sua distribuição é alterada à medida que passa, tá? Através das nuvens, tá? Como eu falei para vocês, é tudo um ciclo. Então, nós temos a luz irradiando, imagina. A luz solar irradiando através das nuvens, vapor d'água que contém nas nuvens, tá? Da vegetação, dos gases que contém na atmosfera e poeira atmosférica, fazendo assim com que haja uma enorme variação de fluxo de incidência de radiação solar. Tá? Então, o que acontece? Esses 30% que ficam na Terra, eles variam, ele não é sempre o que? A mesma incidência de Sol, tá? Porque ele atravessa todo esse, aqui, todos esses, vamos dizer assim, todos esses componentes, ele atravessa para chegar de fato ao solo, tá? Bem, vamos lá. A atmosfera ainda reduz amplamente a luz visível e a radiação infravermelha, de forma que a energia que chega à superfície compreende 10% dos raios, ultravioletas, 45% de luz visível e 45% de infravermelho, ou seja, porque tem certas luzes que a gente vê. Então é a mesma relação assim, vou fazer uma relação aqui. Quando você está exposto ao sol durante o dia, né? E você queima, você está vendo o sol, você consegue ver que você queimou do sol. Mas, por exemplo, quando está nublado, tá? Quando está nublado e mesmo assim, quando chega a noite, você vê que você teve marcas no seu corpo, ou seja, um mormaço, que a gente costuma falar. É o mormaço, então essa é uma luz invisível, ok? Mas você sente que é o que? A radiação solar que ainda ficou contida ali. Tá ok? Que estava sendo refletida, tá? Bem, continuando. Aqui nós temos também a questão da radiação térmica, tá? Nós temos a questão, tá? Vou voltar lá, tá? Nós temos a radiação solar, tá? Que produz calor, produz energia, tá? Que é do Sol. Mas nós temos também a questão das ondas de calor, que não é produzido do Sol, mas são ondas de calor, nos aquecem. Tá? A radiação térmica provém de qualquer superfície ou objeto que esteja o quê? Com a temperatura acima de zero absoluto, incluindo solo, água, vegetação, assim também como as nuvens. Então, o que que acontece? Professora, mas como que o solo vai produzir? Aqui tem um exemplo, tá? Mas, por exemplo, assim, a água, ela pode ser aquecida. E ela emana também calor, tá? Ela pode entrar em combustão. O fluxo de radiação térmica incide a toda hora e de todas as direções na superfície terrestre, enquanto que a radiação solar é direcional e está presente somente numa determinada hora do dia, tá? Vale ressaltar que a biomassa... O que é biomassa, professora? A biomassa, como a gente também vai falar aqui a questão de energia sustentável, ela é uma energia que ela vem de onde? Do centro da Terra, canalizada, essa questão de energia do centro da Terra, da biomassa, ok? Mistura de gases, enfim, em combustão, ela é canalizada para um tipo de energia, tá? Absorve com a maior facilidade a radiação térmica, contudo é a radiação solar que é assimilada pelos organismos. Então, o que que acontece? A radiação térmica, ela é o quê? Que alimenta a biomassa. Já a radiação solar é que nos mantém vivos, tá? E todos os ecossistemas, ok? Continuando, então aqui eu também tenho um outro esqueminha para vocês, tá bom? Então você vê que a energia solar ela chega e é reemitida, tá? Aqui também tem um valor de 64, tá? Mas a gente pode considerar aí 70-30, como eu falei para vocês, tá? Então vamos lá, aqui tem uma tabelinha, tá? Refletido pela atmosfera, refletido pelas nuvens, refletido da superfície terrestre, tá? Então, é o que volta e o que realmente fica. Então, aqui eu quero que vocês se atentem, tá? Absorvido pelo solo e oceanos. Cerca de
daquele 30-70 que eu mostrei na primeira figura, desses 30, tá? Metade é absorvido pelo solo e oceanos. Então, é absorvido pela terra, tá? E aí, metade é reemitida novamente, tá? E aqui tem uma distribuição. A condução e subida de ar, tá? Ela vai para o nosso ar e até mesmo para as nuvens também. Absorvido pelas nuvens 3%, absorvido pela atmosfera 16%, radiado do espaço a partir das nuvens, retirado da Terra diretamente do espaço, radiação absorvida pela atmosfera. Então, o que que faz tudo isso aqui, professora? São aqueles instrumentos que nós falamos ali, o solarímetro. Isso, exatamente, solarímetro. Bem, então aqui nós temos uma estimativa do que eu acabei de transpor aqui para vocês, tá? Está escrito com outras palavras aí no material físico de vocês. Quem achar melhor procurar e tentar entender via esquema, fica à vontade. Mas quem acha melhor ainda ler e, enfim, guardar aqui, memorizar essas porcentagens aqui, tá? Via leitura, fica tranquilo. Bem, apesar de ser tão pequena a parte que é convertida em alimento, o restante dos processos são importantes para criar um ambiente apropriado para a vida, como o controle da temperatura. Então, no que isso incide, professora? Essa radiação solar. Lembrando, para que ela é importante, o que ela equilibra, no que ela interfere. Bem, a questão do controle da temperatura, tá? Ah, professora, por que a questão, assim, há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, no lugar que eu moro, ele tinha o clima assim, 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 assim. Hoje, esse clima está totalmente pirado, está totalmente transformado, professora, há 20, há 30 anos atrás. Por quê? Vamos lá, vamos explicar. A questão das queimadas, tá? A questão da queima dos combustíveis fósseis, da poluição do ar, que nós já falamos aqui também, tá? Então, tudo isso interfere o quê? No índice climático, na questão da ordem climática. E nós temos também aqui uma questão, tá? Que é a camada de ozônio, que acredito que vocês também verão mais pra frente. A camada de ozônio, ela nos protege, tá? Ela é um processo natural, então ela nos protege, porque a maioria, né, dos raios ultravioletas emitidos pela radiação solar pelo Sol, ele é nocivo à saúde, tá? Então nos mataria. Se nós não houvéssemos a questão da camada de ozônio, que é formada por uma união de gases envolto da Terra, seria impossível a vida na Terra e ficarmos expostos ao Sol, tá ok? Bem, além disso, nós temos os ciclos da água, tá? Que vocês já sabem, os estados da água, que vocês já devem ter visto na geografia no primário, né? E também os fenômenos meteorológicos, que são a questão que nós já falamos aqui dos desastres, ok? Muito obrigado. Esse tema, nós faremos também a questão do tema 2, que é a questão dos recursos energéticos, tomando aí o rumo a partir da radiação solar, ok? Muito obrigada, até a próxima.